Me coube falar um pouquinho da história da cirurgia robótica. Falar um pouquinho da história da cirurgia robótica tem um certo paralelo com a história da evolução tecnológica da humanidade no final do século passado e início desse século. Sem dúvida, as razões que levaram ao desenvolvimento das cirurgias e dos procedimentos robóticos foram pensadas em vários aspectos, mas um dos principais, apesar de não ter uma evidência científica a respeito disso, está relacionado com as guerras, como muitos outros eventos tecnológicos que foram desenvolvidos. Então, o que foi pensado num primeiro momento foi a possibilidade de levar serviços de saúde para locais de difícil acesso e locais de conflito, né? Regiões cujo acesso dos médicos era muito limitado ou muito arriscado, permitindo o atendimento de vítimas e também, ao mesmo tempo, levando uma redução dos riscos profissionais. Isso foi pensado há muito tempo, né? Mas como fazer isso, né? Como criar essa máquina que não fosse um problema, mas sim uma solução. Era muito desafiador dar essa solução, sabendo que se fosse uma situação clínica, talvez você não precisasse daquele médico lá, mas cirurgia ainda não tem jeito, tem que ter alguma manipulação do paciente. Tá? Dito isso, a gente vai passar pelas décadas e pensar um pouquinho o que é que veio. Quando eu mostro essa máquina aqui, foi o primeiro robô utilizado na indústria, foi utilizado na indústria automotiva, tá? Mas mesmo na década de 50, esse é o Unimate, utilizado pela General Motors, ele só fazia colocar as peças no carro, mas alguns autores da época já começaram a pensar, e aí, a gente pode utilizar essas ferramentas na indústria médica, o que é que isso pode beneficiar? Isso foi na década de 50 e 60, depois, no final da década de 60, o homem foi à Lua, e aí teve mais questionamentos. E agora, se um astronauta passar mal lá em cima e tiver que operar, como é que a gente vai fazer? E aí veio o boom da década de 70 e da década de 80, com toda a era espacial, e a tentativa de dar solução para esse tipo de problema, né? Uma apendicite com um cara lá na Lua, como é que ia fazer? E isso impulsionou também a indústria, teve um baita investimento da NASA em soluções de tecnologia para o desenvolvimento da cirurgia robótica. Tá? A primeira cirurgia, que não foi bem uma cirurgia, foi uma cirurgia, uma biópsia, foi feita a partir de uma variação do Unimate. Foi essa máquina aí, o Puma 560, foi na metade da década de 80, mais ou menos, que realizou a primeira biópsia cerebral. A ideia naquele momento era utilizar uma ferramenta de altíssima precisão para fazer a biópsia. Então, tem esse relato histórico na década de 80, e agora eu vou puxar a sardinha para os meus amigos ali da Intuitive, que foi onde houve o pulo do gato, né? A hora que existe a revolução. A Intuitive foi formada em 1995 por esses jovens cientistas. Vocês podem depois me corrigir. Tem muita controvérsia se foi uma fusão de empresas ou se não foi, se eles desenvolveram a Intuitive a partir disso mesmo, tá? Mas o interesse desses pesquisadores era fomentar soluções para a cirurgia minimamente invasiva. O nome da Vinci, só a título de curiosidade, é relatado a isso aí. O próprio Leonardo da Vinci, né, em 1495, não sei se essa história é verdade, mas todo mundo conta, eu vou contar essa história também, desenhou o primeiro cavaleiro mecânico autônomo, né, era um humanoide desenhado para defesa, e daí veio o nome da Vinci da máquina em homenagem a esse projeto de Leonardo da Vinci lá no século XV. Esse aqui foi o primeiro console, não sei se vocês já viram o primeiro console, o pessoal realmente evoluiu bastante, né? Isso aqui foi eles fazendo os primeiros projetos em 1996 para manipulação robótica, né? A estrutura ainda era extremamente complexa, o sistema ainda era extremamente arcaico, mas eles acreditavam no projeto e achavam que isso ia dar certo e seguir em frente. Algumas coisas foram muito interessantes, né? Existe um paralelo do desenvolvimento dos movimentos robóticos com o movimento
do mamulengo, né, a fiação que existe no movimento, que dá precisão no movimento robótico, foi inspirada na fiação que usa para manipular um mamulengo, né? A gente sabe que o robô permite que isso, a gente consegue no robô realizar as rotações, todas elas que consegue realizar com a mão humana livre. Outro ponto que eles pensaram foi como resolver a questão da imagem, né? Como fazer a imagem 3D. Existia o desafio de pular a etapa laparoscópica das imagens 2D na imagem 3D. Então, eles começaram a adaptar câmeras estereoscópicas, né? E essa câmera com visão binocular utilizava um sistema de fusão de imagens e permitia a visualização em 3D no sistema robótico. Isso foi um grande salto, e quem opera usando 3D sabe que é completamente diferente de operar 2D. Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Esse aqui era o laboratório. A gente vê que grandes ideias podem surgir de locais muito simples, né? Você já vê que aqui, já na final da década de 90, já começa a ficar parecido com o primeiro robô que foi lançado, né? Mas isso demandou muito esforço, muito trabalho, muito tempo para chegar e idealizar isso aí. E aí vem a década de 2000, que foi o grande marco, o marco mais significativo da história em relação à cirurgia robótica, que são os primeiros procedimentos robóticos. Esse é o primeiro Da Vinci, né? Olhando historicamente, é interessante porque parece até, lembra, né? Não está igual, obviamente, mas lembra o Da Vinci que a gente tem até hoje, né? Para você ver como uma solução foi tão bem feita há 24 anos atrás. E aí, as primeiras cirurgias começaram a ser feitas. Existe uma certa controvérsia, tem essa cirurgia da Alemanha, que foi a primeira prostatectomia robótica em 2000, tem um relato de uma outra cirurgia nos Estados Unidos, e tem uma em Estrasburgo, né, Clóvis? Que também o cirurgião estava em Nova York, e a cirurgia robótica foi feita na França. Eu não sei qual foi a primeira, essa aqui está no relato histórico, mas já faz bastante tempo, né? E o robô continuou evoluindo, adquirindo capacidades e mostrando como essa tecnologia evolui rápido. Num passar aí de mais ou menos 14 anos, a gente saiu do primeiro Da Vinci, né? Que foi introduzido no mercado em 2003, tinham 3 braços só, utilizavam instrumentos com grande limitação. Logo em seguida, em 2006, ou seja, num período de tempo razoavelmente curto, foi lançado o Da Vinci SI, que eu acho que um pedaço de vocês aqui foi treinado com SI, que ele já vinha acoplado com a visão 3D, Full HD, né, e já permitia, de alguma forma, a manipulação e cirurgia multiquadrante. Depois, em 2006 foi o S, depois veio o SI, né? O SI ele já permitia uma coisa que foi bem interessante naquela fase, que era acoplar 2 consoles, ou seja, tinha o console de quem estava aprendendo e o console de quem estava ensinando, e você poderia translacionar esse comando de forma a ter segurança no processo de aprendizagem, né? Ele já embarcou algumas tecnologias, como o Firefly, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas foi um grande recurso no sentido de avaliar essa perfusão, realização de linfonodo sentinela, marcação tumoral e um monte de outras coisas, né? E os instrumentos começaram a avançar também, até que em 2014 foi lançado o XI, que é a plataforma que a gente tem aqui na instituição, que, sem dúvida, ela tem uma série de facilidades em relação à movimentação dos braços, o que permite a realização de cirurgias multiquadrantes de forma muito mais simples, né? Ela tem integrada a tecnologia de selamento, pode ter integrada a tecnologia de selamento, a tecnologia de energia também já foi integrada, grampeadores, entre outras coisas que o XI veio a agregar, né? Então, a gente passou do standard lá, do S, eu não sei se o S veio de standard, mas desde do S, que foi a visão em 3D, depois do SI, só para vocês terem a ideia aí da plataforma, como permitia a possibilidade de mais de um cirurgião ter acesso ao movimento robótico, isso era translacionado. Meu treinamento lá na Colômbia, viu, Marília, com a doutora Alice, era desse jeito. Aqui era meio tenso o negócio, mas deu certo. E
2014 o XI com essa solução de paralelismo dos braços, parece uma solução bobinha, mas fez toda a diferença. Tornou algo que era muito complexo, que era você ficava louco tentando imaginar a posição dos braços no SI. Meu amigo Thales ali levou muita porrada no SI por causa disso. E o XI é navegar em mares bem mais tranquilos. Hoje, na verdade agora, em 2020, foi lançada a plataforma X. Né? A plataforma X é, na verdade, uma mistura do XI com o SI. A estrutura de braço dele é muito mais parecida com o do SI, só que a acoplagem e os instrumentos estão relacionados com o XI. É uma plataforma intermediária aí, mas foi uma opção de mercado para conseguir dar uma solução, eu acho, até mais barata e disseminar ainda mais a tecnologia. A gente tem o SP também, que é o Single Port, né? Ele só tem um canal. É revolucionário para quando a gente pensa em alguns tipos de cirurgias, como cirurgia de cabeça e pescoço, ou cirurgias em acesso muito restrito. Por esse único canal, os braços robóticos saem. Existe uma crítica que eu nunca tive a oportunidade de atestar ou não, que tecnicamente parece ser mais difícil para usar, mas eu acho que talvez o fator mais limitante seja o preço. Ele é extremamente caro, mas é uma solução muito interessante quando a gente pensa em alguns tipos de cirurgia, como a cirurgia de cabeça e pescoço e as cirurgias endoscópicas. Hoje em dia tem uma disseminação de robôs, mas chegaram muito atrás do pessoal da Intuitive, estão ganhando mercado, mas ainda muito pouco, né? Como o Versus, o inglês da CMR, o Hugo, o Revo, já são soluções que existem no mercado, né? E que estão tentando achar soluções diferentes. Por exemplo, o Hugo, o acoplamento dos braços é separado, né? O Versus tem uma solução de movimentação de joelho um pouquinho diferente. Tem características diferentes, coisas melhores, coisas piores, mas sem dúvida o mercado ainda, diria que, sei lá, 95% é da Intuitive. Só para vocês terem ideia, e aí esse slide serve de motivação para o pessoal da ginecologia. Infelizmente, o que a gente observa aqui na região, quando eu digo região, não só Pernambuco, como Norte e Nordeste de uma forma geral, é que, por algum motivo, os ginecologistas não se interessam, talvez, na medida que o mercado demanda deles. Isso aqui é um dado da própria empresa, num cálculo de crescimento da ordem de 20% ao ano até 2030. Não sei se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, por favor. 20% ao ano. E aí, quando a gente fala do mercado para ginecologia, é esse rosinha, bem na cor da paleta de cores do Congresso. O rosinha ali é o que está relacionado à ginecologia, e ele tem quase o tamanho do que tem a urologia, e definitivamente não é isso que a gente vê no Brasil. Tá? Então serve de alerta, e ainda bem que vocês estão aqui querendo aprender um pouco mais, porque isso vai realmente impactar a vida de vocês nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. E quem sabe num dia a gente vai chegar e operar da varanda de casa, né? Que é o sonho de consumo de todo cirurgião, com a maior tranquilidade do mundo, tomando um cafezinho ou uma Coca-Cola, se for Rogério, para ficar feliz.